Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha família na fé, a todos que estão nessa noite juntos para mais um culto na presença do Senhor, para juntos estarmos orando pelas nossas famílias. Hoje, quarta-feira, o nosso culto da família, e nós estamos juntos. Eu quero te convidar para, mais uma vez, darmos as nossas mãos na fé, para podermos estar intercedendo pela nossa casa, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelo mundo, para que o Senhor possa fazer cessar essa praga, nesse vírus que está assolando o mundo. Eu quero desde já cumprimentar os nossos amados que estão fazendo aniversário, fizeram aniversário. Eu quero cumprimentar e dar um abraço, um forte abraço para Ilma, um forte abraço para Zezé, um beijão no coração de vocês. Parabéns, que o Senhor conceda muitos anos de paz e de bênção. Quero dar um beijão na Camille, que o Senhor possa estar te abençoando rique e poderosamente, Camille. Mais uma vez, o Senhor possa estar fortalecendo, abençoando a tua vida, abençoando a tua casa. Parabéns. Quero também parabenizar já desde esse momento Josué, nosso abençoado. Josué, um beijão no coração, vai estar fazendo aniversário amanhã. Mais um ano de vida que o Senhor concede a Josué. 2 anos que o Senhor possa estar te abençoando rico e poderosamente, Josué, assim como a sua família. Também quero dar um abração forte nos nossos irmãos que estão um pouco distante aqui do Rio de Janeiro. A gente começa por Araguari, lá em Minas Gerais. Quero mandar um beijão e a paz de Cristo para Eliane, para Caio, para Júlia, que o Senhor possa estar abençoando vocês de forma rica e poderosamente. Quero também deixar a paz para os nossos abençoados que estão lá em Goiás, João, Mônica, Yasmin, um beijão no coração de vocês, que o Senhor possa estar abençoando rica e poderosamente a vida de vocês. E também mandar um abração forte para os nossos irmãos lá na Áustria. Eu quero desejar do fundo do nosso coração uma paz poderosa sobre a vida de Ana Roça, Stephanie e Jorginho. Um beijão, e a nossa família reinando em vida aqui abraça de vocês de forma poderosa em nome de Jesus. E eu também quero te convidar para junto nós meditarmos na palavra do Senhor e conversarmos acerca de força, acerca de fé, de esperança, que é o que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Palavra do Senhor para nós, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e eu te convido para junto nós estarmos refletindo, meditando nessa palavra. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, que vai do versículo 15 ao versículo 19, e a gente pode estar meditando nessa palavra nesse momento, que diz assim o texto bíblico: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu te chamo a atenção mais uma vez aqui para o verso 18, eu gostaria de estar repetindo, para que essa palavra fique cravada nos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele fazendo uma recomendação, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse texto, o capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai fazer ele vai fazer um novo clamor. E como ele entra aqui na expressão de rogar, uma petição, no capítulo 3. Capítulo 3, ele chega a dizer que ele se coloca de joelhos diante do Senhor
para que os crentes em Éfeso, os crentes de Efésios, eles pudessem entender e compreender qual era a largura, qual a profundidade e qual a altura do amor de Cristo sobre eles. Ou seja, o apóstolo Paulo ele nos chama a atenção, essa palavra na sua origem para os crentes que estavam em Éfeso, uma cidade marítima próxima ao mar Egeu, uma cidade da Grécia Antiga, uma cidade que a gente vê pela história, uma cidade muito movimentada, forte economicamente e também que tinha os seus reflexos de vida junto aos cultos religiosos que eram realizados. A gente tem a história da deusa Diana, né, o Artemis, que era uma divindade que era cultuada por eles, e a gente percebe ali um local de forte movimento econômico, político, uma população voltada também para o culto a outras divindades, em especial essa divindade que nós mencionamos, a deusa Diana. E agora o apóstolo Paulo ele se vê diante de uma igreja, diante de um grupo de pessoas que havia sido alcançado pela graça de Cristo e pelas misericórdias de Cristo ali naquele local. E pessoas agora que estavam experimentando uma nova forma de existência, uma nova forma de viver, pessoas que estavam experimentando o amor de Cristo, pessoas que estavam sendo transformadas, pessoas que não tinham propósito nas suas vidas, viviam se questionando acerca de salvação, viviam uma forma de vida totalmente materialista, mas agora são alcançadas pela graça de Cristo Jesus, dando sentido às suas vidas, tendo um novo viver. E esse grupo, ele justamente nessa cidade, em meio a tantas situações complexas, tantas situações que iam contra, na verdade, a nova forma de vida deles, o apóstolo Paulo ele faz aqui como um clamor diante do Senhor. Ele expõe aqui o que havia alcançado aqueles cristãos ali em Éfeso. Ele começa a falar acerca da esperança daquelas pessoas, ele começa a falar o que estava disposto para eles, mas ele expressa aqui um sentimento de clamor, como se a gente estivesse assim, pedindo pelo amor de Deus. Era essa expressão que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele traz a princípio para os Efésios e para nós também hoje, a igreja contextualizada, a nossa igreja contemporânea, como se estivesse falando assim, pelo amor de Deus, gente, parem e reflita no que vocês alcançaram, parem e olhem para o poder, para a graça e para a esperança que está dentro do coração de vocês. Parem e pensam naquilo que vocês são hoje. Para melhor a gente explicar o que o apóstolo Paulo ele quer passar, o que ele tenta expressar, e de uma forma bem contundente, de uma forma bem apelativa, na verdade como se estivesse sacudindo, né? Uma pessoa que tem tudo, uma pessoa que recebeu uma dádiva e aquela pessoa ela anda como se tivesse sem destino, sem saber a sua origem, e mas eu estou aqui em meio a esse materialismo todo, eu acho que é para viver disso aqui, será que tem alguma coisa do outro lado? E o apóstolo como se o apóstolo Paulo pegasse a pessoa, como a gente às vezes pede ao Senhor para que a pessoa venha entender esse valor tremendo, esse amor tal de Deus sobre as nossas vidas. Para a gente melhor explicar, tem uma história, e a gente pode usar essa história como ilustração, é uma história bíblica, é um fato, isso aconteceu há algum tempo lá atrás, algumas centenas de anos, e a gente pode estar trazendo essa história para a nossa melhor compreensão do que o apóstolo Paulo estava passando para aquela igreja e passa para nós hoje. Essa história ela está no segundo livro
dos Reis, no capítulo 6. Se você quiser anotar e dar uma olhada, depois se quiser fazer uma leitura para o nosso entendimento, segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Essa história ela fala do profeta Eliseu, ela fala de um jovem, era o discípulo do profeta Eliseu, e diz que o rei da Síria, a gente sabe no contexto antigo, contexto do Velho Testamento, havia muitas guerras, inclusive Israel, de vez em quando, estava em conflito com algumas nações, e no contexto de Eliseu, o rei da Síria ele faz guerra contra Israel, mas articula planos para poder invadir Israel, para poder capturar alguns oficiais do rei. E esses planos que o rei da Síria fazia era no seu escritório, era no seu gabinete, juntamente com seus oficiais. Só que toda vez que o rei da Síria ele articulava um plano, o Senhor revelava ao profeta Eliseu qual era esse plano e se era alguma armadilha, o profeta Eliseu ia e passava isso para o rei de Israel. E chegou o conhecimento do rei da Síria, muito enfurecido, chegou o conhecimento de que era o profeta Eliseu que adiantava esses projetos, esses planos ao rei de Israel para que ele pudesse se preservar de uma cilada, de uma armadilha. E o rei da Síria, muito enfurecido, ele reuniu seus oficiais, reuniu parte do exército e foi para Israel, em particular Dotã, era a cidade onde Eliseu estava habitando juntamente com o moço da história, juntamente com o seu discípulo. E diz a palavra, em 2 Reis, no capítulo 6, que parte desse exército da Síria vai sitiar aquela cidade de Dotã e, em particular, a casa de Eliseu, isso à noite, na madrugada. Diz o texto bíblico que logo pela manhã, bem cedo, o discípulo de Eliseu, o jovem, sai às portas de sua casa e se depara com aquele cerco, se depara com homens fortemente armados e entendendo que eram parte de um exército inimigo, e ele entra em desespero. Diz o texto bíblico que ele entra em desespero e ele volta para chamar o profeta Eliseu. E agora o que vai ser de nós? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Desespero. E o profeta Eliseu, diante daquela afronta, diante daquela ameaça, o profeta Eliseu ora. O profeta Eliseu levanta as suas mãos e ele faz uma oração rápida. Ele pede ao Senhor para que o Senhor venha abrir os olhos daquele moço, daquele discípulo. Senhor, abra os olhos para que ele veja. É interessante que antes do profeta Eliseu ele fazer essa oração rápida, ele ainda diz para o seu discípulo, ele fala dessa forma: olha, porque você está temendo, maior são os que estão conosco do que esses daí, maior são os que estão conosco do que esse exército adversário. E ele faz essa oração: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Se fosse se expressar como se nós estivéssemos expressando assim: Senhor, abra os olhos do entendimento desse rapaz para que ele possa ver a salvação, o livramento que o Senhor já trouxe para nós. E quando o profeta Eliseu ele faz essa oração, de uma forma milagrosa, o Senhor vai e revela àqueles jovens que acima daquele exército inimigo, acima de parte daquele exército da Síria, havia nas colinas cavalos de fogo, havia anjos ali cercando aquele exército, ou seja, Deus trazendo uma provisão, Deus com os seus exércitos celestiais, trazendo um livramento e trazendo uma cobertura sobre o profeta Eliseu, sobre aquele moço, sobre aquela cidade, sobre Israel. E quando aquele rapaz ele abre os olhos espiritualmente falando, porque foi isso que aconteceu, ele começa a ver, ele começa a ter aquela visão
e ver o escape que Deus já tinha preparado para eles. E a gente vê que o Senhor vai dar vitória tanto para Eliseu, dar vitória tanto para aquele jovem, como para Israel, porque a gente sabe que pela história, aquele exército inimigo, todos aqueles homens ali, eles foram tomados de uma cegueira, trazendo para nós hoje, nessa orientação que o apóstolo Paulo ele nos traz, nós somos fácil de nós enxergarmos os obstáculos, nós somos muito vulneráveis às dificuldades. A nossa natureza humana, ela nos leva a enxergar e de uma forma rápida, uma forma assim a gente presta mais atenção naquilo que é ameaça, a gente presta mais atenção naquilo que é dificuldade ou naquilo que está faltando do que naquilo que a gente tem nos livramentos do Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para a nossa vida. E quando Paulo ele fala, Senhor, que esse povo tem os olhos iluminados do coração, ou seja, os olhos iluminados do entendimento, que o espírito desse povo possa estar despertado, que o espírito desse povo, que são teus filhos, que é a tua igreja, que te ama, Senhor, que o espírito deles possa entender esse amor tão grande que excede todo e qualquer entendimento, esse amor que manifestou uma graça poderosa, esse amor que manifestou uma salvação há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E essa salvação, ela compreende livramentos, ela compreende milagres, essa salvação ela compreende cura, essa salvação ela compreende paz, essa salvação ela traz para nós soluções, traz respostas. E a palavra para nós nessa noite, para a minha vida, para a tua vida, para as nossas famílias, para o mundo, para a igreja do Senhor, é que possamos nos agarrar com mais determinação, que possamos nos segurar com mais atenção, com mais vontade naquilo que já está em nós, naquilo que já está na sua vida, essa grandeza, esse poder, esse amor que o próprio João Evangelista, quando ele vai descrever, a gente vê em João capítulo 3, verso 16, ele diz a seguinte expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando João ele vai falar, ele vai explicar esse amor de Deus, essa graça, esse zelo, esse carinho, esse acolhimento que o Pai tem por nós, ele não acha adjetivos. Ele usa essa expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo Paulo ele vem falar para que a gente possa ter os olhos iluminados do nosso coração, para a gente poder perceber a largura, o comprimento, a altura. Interessante que no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele usa valores de dimensão para poder explicar, né? Em quantidade, a gente sabendo que não tem como explicar a quantidade, mas ele traz assim essa expressão de dimensão, mostrando, olha, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim é de uma forma infinita, é de uma forma poderosa. Ele traz essa palavra porque quando a gente percebe a história nesse momento, até então o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, ele estava sendo perseguido por amor a esse evangelho, amor a Cristo, e sofrendo tribulações, e ele mostrando para aquele povo que também passava por tribulações, que as tribulações que ele, o apóstolo, e aquele povo estavam passando, as dificuldades, as ameaças eram pequeninas diante dessa grandeza, desse amor do Senhor. E a palavra para nós nessa noite, para nossa família, para aqueles que
que perderam vontade de prosseguir, perderam vontade de lutar, de batalhar. A gente sabe que a gente vive um problema, a gente vive uma situação complexa hoje e a gente sabe que já está passando, isso está passando em nome de Jesus, mas a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, elas não olham para cima, para os montes, para as colinas. Muitas pessoas olham para o que está à frente, aquilo que pode ser tocado, né? A própria palavra diz, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos andar por aquilo que nós vemos, mas nós devemos andar naquilo que nós cremos. E a palavra que a gente pode compartilhar diante disso tudo é que mesmo em dificuldades aparentes, mesmo em ameaças invisíveis, essa praga que está assolando o mundo todo, e eu repito aqui que em nome de Jesus está passando. A gente sabe que tem pessoas hoje que estão atreladas ao presente e às dificuldades. Tem pessoas que estão desesperadas. Pessoas hoje que estão desesperançosas. Mas a gente para um pouquinho diante disso tudo e vendo nas dificuldades oportunidades que o Senhor está nos concedendo para aprendermos mais um pouquinho, para exercitar a nossa fé. A gente precisa ver assim, tá difícil, tá complicado, tá passando, mas é um momento que o Senhor está nos concedendo para exercitar essa fé que faz parte dessa obra salvadora de Cristo Jesus, a fé que Ele deu para você e deu para mim, que precisa ser exercitada. E nesse momento a gente precisa olhar para essas dificuldades como um momento de exercitar nossa fé e de manifestar a grandeza desse amor que está dentro de nós, a grandeza desse zelo do Senhor. Então, você que de repente está um pouco desesperançoso, não se apavore, não entre em pânico, não se desespere, não fique olhando para o exército da Síria que está cercando a tua casa, e não fique olhando para o exército da Síria que vem com ameaças, mas olhe para cima, olhe para os montes, olhe para as colinas, num sentido analógico, uma comparação, né? Me fez lembrar o salmista lá no Salmo 120. O salmista ele pergunta, ele faz um questionamento: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a gente entende que na cabeça do salmista, no contexto que ele vivia religioso, que era nos montes, o local de adoração, o local de buscar, mas ele traz uma resposta logo à pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A gente sabe que não vem do monte o nosso socorro, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro, o teu socorro está no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ter os nossos olhos iluminados, os olhos do nosso coração, que nós possamos ter os nossos espíritos despertados e prontos no Senhor, porque a palavra nos dá essa garantia que o nosso espírito está pronto. Siga em frente, confia no Senhor, entrega a tua casa nas mãos do Senhor, ora pelos seus, ajude, oriente, em meio a tantas informações, filtre as informações que vão edificar, as informações que, mesmo trazendo um lado, uma perspectiva do que está acontecendo, assim, de uma forma meio assustadora, mas que sempre vai ter uma solução, uma resposta. Ouça essas informações e fique com essa palavra que eu creio que no Senhor, que é a maior informação que nós podemos ter diante de toda e qualquer circunstância. Que o Senhor Jesus possa estar te abençoando rica e poderosamente. O Senhor vai estar sempre trazendo uma resposta, sempre vai ter uma porta aberta em meio às dificuldades. Mas eu estou passando por isso, e lá na frente já tem uma previsão de que vai acontecer isso e isso. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor.
A nossa trajetória aqui na terra foi Ele que fez cada um dos nossos passos. O Senhor tem zelado por nós, o Senhor tem cuidado de nós. Confia no Senhor Jesus Cristo. Guarda essa palavra no teu coração. Enxergue, veja e olhe com os olhos do teu Espírito em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer por tudo. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas nossas famílias, Senhor, e também nesse momento nós intercedemos por cada família, nós te pedimos por cada homem, cada mulher, Senhor, que trabalha, que precisa trabalhar, que precisa honrar os seus compromissos, ó Pai. Nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, Senhor. Nós vamos a Ti com os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos a Ti entendendo que é em Ti que temos a solução e as respostas, Senhor. E eu quero Te apresentar esse chefe de família, essa mulher, esse homem, esse jovem que tem o seu trabalho, esse jovem que por causa dessa situação toda, esse homem que por causa dessa situação toda está em casa, está com o tempo de trabalho suspenso, mas o Senhor é a nossa provisão, Pai. Eu te peço toda a solução, toda a resposta sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Eu te peço cura para aqueles que estão enfermos em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua paz e a Tua graça esteja sobre o nosso lar, nossa família, sobre a Tua igreja na face da terra, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma excelente noite, meus irmãos, e a palavra do Senhor diz lá no Salmo 4, verso 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Uma excelente semana em nome de Jesus.